Bom dia, minhas crianças. Então, aqui na atividade que eu mandei para vocês, que era sobre identificação de diferentes tipos de materiais, eu consegui observar algumas questõezinhas nas respostas de vocês, né? Eu vou gravar esse vídeo para fazer a correção e já vou aproveitar para falar de início sobre um dos grandes problemas que aconteceu. Eu tinha colocado aqui a observação de que as respostas têm que estar todas em minúsculo. E às vezes no celular, o que acontece? A primeira letra sai sempre em maiúsculo. Então teve alguns que deu como errado, mas na verdade tinha acertado a questão. O único problema foi porque ele só estava identificando a resposta se tivesse todo em minúsculo. Então fiquem sempre atentos quando eu mandar esse tipo de atividade, para vocês observarem logo abaixo do título da atividade, vai ter dizendo se tiver alguma observação desse tipo, tá bom? Então, aqui, vindo para essa primeira imagem, a gente tinha os materiais aqui e a grande maioria acertou, acho que todo mundo acertou essa, que são materiais de vidro, né? Todos esses materiais são de vidro, todos esses objetos são de vidro. E aqui vale ressaltar que a gente precisa diferenciar material de objeto, porque teve alguns casos onde, ao invés de colocar, por exemplo, vidro, alguns colegas colocaram garrafa. E aí, não deixa de ser uma garrafa, mas a gente está falando sobre o material com o qual essa garrafa é produzida, tá bem? Então, a resposta correta aqui seria vidro. Na imagem a seguir, a gente tem aqui vários pneus. E aí o pneu, no vídeo também já tinha falando, né, para quem viu o vídeo, ele é feito de borracha. Alguns colocaram plástico, mas ele é de borracha, tá certo? Aqui a gente tem alguns panos. E aí o material que a gente coloca aqui é tecido. Pano é como se fosse o objeto, mas o material é tecido. Então, a gente precisa diferenciar objeto de material. É algo que precisa ficar bem claro aí. Então, a gente tem aqui papel, né? Não é folha, é papel. O material é papel. O objeto aqui em questão é folha, mas o material é papel. Novamente, a gente tem uma garrafa, só que essa é diferente. Essa garrafa aqui ela é produzida com material plástico. Não é mais o material vidro. Então, observem que um mesmo objeto, ele pode ser produzido com mais de um tipo de material. Ele pode, às vezes, ser produzido com vidro, às vezes ser produzido com plástico, e às vezes a gente tem objetos que são produzidos com mais de um material, né? A gente tem, por exemplo, cadeiras que misturam tecido com plástico, borracha, misturam diversos tipos de materiais, mas o importante é a gente ter claro na nossa cabecinha que esses materiais, eles são como se fosse a matéria-prima. Isso, matéria-prima. Matéria-prima com a qual é produzido esse objeto. Aqui a gente também tem esses parafusos que são feitos de metal. O chinelo é o objeto, mas o material aqui é borracha, tá certo? Novamente aqui, colher. Essa colher especificamente é feita de metal, mas existem colheres de madeira, existem colheres de plástico. Então, o objeto pode ser feito com diferentes materiais, mas nesse caso aqui específico, o material a gente observa que é metal. Aqui, alguns confundiram, acho que por causa que é bem brilhoso, mas é madeira, tá certo? Parece ferro, mas é madeira. Então, teve alguns colegas que eu observei que responderam metal, mas no caso é madeira. Aqui a gente tem os vasos que o material é barro ou argila. Alguns colocaram argila também, não estava como possibilidade de resposta, mas argila também está correto, né? Barro ou argila. E por último, a gente tem esse material aqui, que era o mais complicado um pouquinho, mas é porcelana, tá certo? Então, essa atividade ela é bem simples. O mais importante é a gente conseguir diferenciar material de objeto.
Então, vocês precisam diferenciar material de objeto. Vocês podem olhar pela casa de vocês diferentes objetos e pensar, esse objeto é feito de qual material? Tia, mas por que isso é importante? Por exemplo, se você vai fazer uma coleta seletiva, você vai precisar diferenciar os materiais com qual os objetos são produzidos. Então, se você vai colocar lá na cestinha de lixo, que é específica para plástico, você precisa pensar, esse objeto, ele é de plástico, ele é de papel, ele é de metal, e assim por diante. Então, você precisa ter consciência do material com o qual os objetos são produzidos, para que na hora de uma coleta seletiva você possa também fazer a organização correta desse material, tá certo? Então, essa é a correção da atividade. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais a partir dos erros, né? Porque nos erros a gente também aprende muita coisa, tá certo? E que continuem fazendo as atividades que a gente vai colocando aí no grupo. Até mais!